O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel foi lançado há 23 anos esta semana. Uma adaptação do romance clássico de Tolkien, e a primeira entrada na trilogia O Senhor dos Anéis de Peter Jackson, a história de como foi feito é a prova de que não se entra simplesmente em Mordor. Em 1937, o primeiro romance de fantasia ambientado na Terra-média de J.R.R. Tolkien, O Hobbit, foi publicado. Ele rapidamente se tornou um clássico e Tolkien o seguiu em 1954-55 com a trilogia O Senhor dos Anéis. Muito antes de Peter Jackson, Hollywood estava procurando adaptá-los. A Disney estava interessada em animar O Hobbit na década de 1930, e depois O Senhor dos Anéis na década de 1950, mas nenhum dos projetos se desenvolveu muito. Disney disse que o trabalho de Tolkien era muito sério e muito violento, e Tolkien disse que tinha uma aversão sincera pelos filmes da Disney. Havia outros interessados em adaptações animadas. Nos anos 50, o produtor Alu Brodax tentou obter os direitos. Forrest J. Acker manteve um tratamento produzido, que Tolkien odiou. E nos anos 60, a Rembrandt Filmes produziu uma animação de 12 minutos de O Hobbit. Em 1969, a United Artists comprou os direitos de Lothar. Eles aparentemente queriam fazer O Senhor dos Anéis estrelando os Beatles como os 4 Hobbits, Tweed como Galadriel e dirigido por Stanley Kubrick. Kubrick disse que era infilmável. John Borman foi então trazido pela United Artists para dirigir. Ele queria Al Pacino como Frodo Bolseiro. E no roteiro de Borman, Sauron é descrito como parecido com Mick Jagger. E Frodo faria amor com a realeza élfica, Galadriel. Na década de 1970, Rankin e Bass produziram O Hobbit como uma animação. E, provavelmente, a segunda adaptação mais famosa de O Senhor dos Anéis veio em 1978, a versão animada de Ralph Bakshi. Na década de 1980, George Lucas tentou obter os direitos de O Hobbit, supostamente para Steven Spielberg dirigir. Ele falhou, o que o levou a fazer o hilo com Ron Howard. As coisas ficaram quietas até Peter Jackson entrar em cena na década de 1990 com a New Line Cinema. Antes da New Line, porém, os direitos do filme Lothar eram de propriedade da Miramax, a produtora de Harvey Weinstein, com Jackson cotado para dirigir. Weinstein queria adaptar a trilogia de Tolkien em 2 filmes. Houve muitas desavenças com Jackson e, em um ponto, Weinstein supostamente ameaçou substituir Jackson como diretor por Quentin Tarantino. A Miramax gastou $14 milhões desenvolvendo o projeto, mas, com os custos aumentando, permitiu que Jackson vendesse a ideia para outros estúdios. Em reunião com a New Line, seu CEO, Robert Shaye, disse a Jackson que ele deveria fazer 3 filmes, não 2, e concordou em financiá-los por $300 milhões. Jackson começou a adaptar os romances em roteiros com os corroteiristas Fran Walsh, também sua parceira romântica, e Philippa Boyce. Um quarto escritor, Stephen Sinclair, também tem crédito após trabalhar nas versões da Miramax do roteiro. O personagem principal é Frodo Baggins, ou Bolseiro, um hobbit encarregado de levar um anel para Mordor para destruí-lo. Jackson fez um teste com 150 atores jovens, incluindo Jake Gyllenhaal, que não percebeu que tinha que ler com sotaque britânico e chamou isso de o pior teste. Elijah Wood foi uma estrela infantil em Hollywood na década de 1990 e criou um vídeo de audição para Jackson. Nele, Wood se vestiu como um hobbit e leu o texto original de Tolkien. Após um minucioso processo de testes, Wood foi escalado como Frodo. A figura mentora de Frodo é Gandalf, o Mago Sábio. Jackson queria que Sean Connery interpretasse o papel Connery e recebeu uma oferta de $10 milhões mais 15% do back-end, que seria de $400 milhões, mas recusou. Ele disse que não entendeu o roteiro. Jackson também considerou Patrick McGoohan para o papel, mas ele estava sofrendo de problemas de saúde na época. Sam Neill teria recusado o papel, enquanto Patrick Stewart disse que não gostou do roteiro. Jackson então recorreu a Ian McKellen para interpretar Gandalf. McKellen não tinha lido os romances, mas disse que o entusiasmo de Jackson o conquistou. Ele foi escalado e depois disse que baseou seu sotaque no filme no de J.R.R. Tolkien.
As duas primeiras escolhas de Jackson para interpretar o misterioso Passo Largo Aragorn foram Daniel Day-Lewis e Russell Crowe. Day-Lewis não estava interessado e Crowe também disse não, ou porque tinha outros compromissos ou porque achava o papel muito parecido com seu papel em Gladiador. Nicolas Cage recebeu a oferta do papel, mas também recusou devido a obrigações familiares. Finalmente, Jackson encontrou seu homem, escalando o ator irlandês Stuart Townsend como Aragorn. Townsend treinou por 2 meses, mas foi demitido quando as filmagens começaram. Segundo relatos, Jackson percebeu que queria alguém mais velho do que os 27 anos de Townsend para interpretar o papel. Townsend disse mais tarde, não tenho bons sentimentos por essas pessoas no comando. O produtor executivo Mark Ordesky tinha visto recentemente o ator americano Viggo Mortensen em uma peça. Com o papel de Aragorn em aberto, ele recomendou Mortensen a Jackson, que concordou. Mortensen disse que seu filho amava os livros de Tolkien e o pressionou a aceitar o papel. Mortensen entrou na produção tarde, então teve aulas de esgrima de emergência. Ele também insistiu em usar uma espada de aço em vez de uma de borracha, e a carregava consigo quando não estava filmando, para que pudesse permanecer no personagem. Ele disse que foi parado várias vezes pela polícia. O treinador de espadas, Bob Anderson, chamou Mortensen de o melhor que já treinei. Mortensen também fez suas próprias cenas de ação e, sendo fluente em inglês, espanhol e dinamarquês, pediu que o roteiro fosse alterado para permitir que Aragorn falasse mais de suas falas em élfico. Alguns dos outros atores de Hobbit foram considerados muito magros. Sean Astin ganhou 13 quilos para seu papel como Samwise Gamgee, e Dominic Monaghan, Meriadoc Brandybuck, usou um traje gordo feito de espuma durante as filmagens. Para compor o restante da sociedade, Sean Bean foi escalado como o guerreiro de Gondor, Boromir. Com grande parte do filme filmado no topo de montanhas, o elenco seria levado de helicóptero. Bean tinha medo de voar, então, muitas vezes, andava 2 horas para chegar ao local. Orlando Bloom originalmente fez o teste para o papel de Faramir, irmão de Boromir. Quando ele foi chamado de volta, porém, foi convidado para interpretar o papel maior do mestre do arco élfico, Legolas. Bloom foi escalado 2 dias antes de terminar a escola de teatro. Bloom também fez a maioria de suas próprias acrobacias, em um ponto quebrando uma costela no processo. Ele também passou 2 meses aprendendo a atirar com arco e usou lentes de contato para mudar a cor dos olhos de castanho para azul. Warwick Davis, Timothy Spall e Robert Trebor fizeram o teste para o papel do nobre anão Gimli. John Rhys Davies foi finalmente escalado e, apesar de Gimli ter 1,40 m, Rhys Davies era o mais alto do elenco da Sociedade, com 1,85 m. Após as filmagens, 8 dos 9 membros do elenco da Sociedade fizeram uma tatuagem da palavra 9 escrita em élfico. John Rhys Davies recusou e, aparentemente, enviou seu dublê em seu lugar. Um dos vilões é Saruman, o branco, outro mago. Jackson considerou Tim Curry, Jeremy Irons e Malcolm McDowell para o papel, mas sua primeira escolha sempre foi Christopher Lee, que assinou imediatamente. Lee era um grande fã da trilogia de Tolkien e disse que sempre a lia uma vez por ano até sua morte em 2015. Ele também foi o único membro do elenco e da equipe que conheceu Tolkien, tendo-o encontrado em um bar de Oxford muitos anos antes. Cada ator e atriz no filme usava peruca, mas o filho de Peter Jackson, Billy, era uma exceção. Nós o vemos como um hobbit ouvindo atentamente a história de Bilbo Bolseiro, Ian Howe, com cabelos grandes e cacheados no topo da cabeça. A filha de Jackson, Kate, é o outro hobbit. Os textos originais de Tolkien são enormes, então, mesmo em uma trilogia de filmes de 3 horas, os escritores tiveram que deixar algumas partes de fora. O personagem mais significativo que não vemos é Tom Bombadil, que aparece nos livros para salvar Frodo e Sam de um salgueiro senciente. Os 2 artistas mais conhecidos de Tolkien são Alan Lee e John Howe, e Jackson os contratou como artistas conceituais para o filme. Ele enviou uma carta a Lee e ligou para Howe por telefone. Ambos os homens aceitaram sem hesitação. Lee também tem uma participação especial no filme, ele interpreta um dos 9 reis dos homens que vemos no começo. Howe não está no filme, mas, com sua reputação de mestre em ilustrações de orcs, foi encarregado de projetar os orcs de Moria ele mesmo.
Como diretor de fotografia, Jackson contratou Andrew Lesnie, tendo ficado impressionado com sua habilidade de criar uma atmosfera mágica por meio da iluminação em Baby. Lesnie e Jackson se prepararam um ano antes da produção, e Lesnie ganhou um Oscar por seu trabalho no filme. A primeira escolha de Jackson para compor a música para o filme foi James Horner, mas ele já estava comprometido com A Beautiful Mind. Em vez disso, Jackson recorreu a Howard Shore, mais conhecido por thrillers sombrios, e ele também ganhou um Oscar pelo filme. Shore disse que se inspirou no compositor clássico alemão Richard Wagner para criar a trilha sonora de Lord of the Rings, especialmente seu ciclo de 4 óperas O Anel dos Nibelungos. Shore trabalhou no filme por 2 anos, muito mais tempo do que um compositor normalmente estaria envolvido. Shore e Jackson também trouxeram a cantora e compositora irlandesa Enya para o filme. Ela escreveu May It Be an Iron com sua colaboradora Roma Ryan, uma letrista que escreveu as letras em élfico. A figurinista Nila Dixon e sua equipe criaram mais de 19 mil figurinos em toda a trilogia. Ela disse que seguiria as descrições originais de Tolkien à risca e preencheria as lacunas inspirando-se na mitologia nórdica e em outras culturas da Terra. A equipe do Senhor dos Anéis tinha mais de 3.000 pessoas, cerca de 300 só no departamento de arte. O design do Um Anel foi baseado na aliança de casamento do produtor Rick Porras, e criado, em vários tamanhos, pelo fabricante de anéis James Hansen. Os muitos efeitos visuais para o filme foram criados pelo próprio Veta Workshop de Jackson, tendo-os usado em Avenged Creatures. Eles criaram uma enorme quantidade de adereços e efeitos práticos, 48.000 no total, incluindo 3.600 pés de hobbit e 3.200 orelhas. 3 técnicas foram usadas para fazer os atores do Hobbit parecerem ter 1,10 m na tela. Algumas cenas foram filmadas em perspectiva forçada, onde um ator fica mais longe da câmera e com algum design de cenário inteligente, eles parecem menores do que estão distantes. Em outras ocasiões, dublês foram usados e o Hobbit do outro lado seria substituído por atores menores com seus rostos escondidos. E em alguns casos, efeitos digitais foram usados, atores foram filmados contra uma tela verde, e os hobbits simplesmente reduzidos em tamanho digitalmente. A Veta Workshop também criou 58 miniaturas, algumas das quais eram tão grandes que foram apelidadas de Grande Arturas. Rivendell, de Argona de Moria eram todos modelos, e a miniatura de Lothlórien incluía árvores com 8 metros de altura. A equipe da Veta Workshop também aparece no filme. Os ferreiros orcs que vemos abaixo de Isengard, outra miniatura, foram interpretados pela equipe da Veta. A equipe de efeitos digitais era a Veta Digital, também de propriedade de Jackson. Um programa de computador chamado Massive foi criado para o filme, o que permitiria que exércitos de milhares fossem criados. Ele também dava a capacidade de ver a batalha do ponto de vista de um guerreiro específico. Os diálogos em língua élfica no filme não são tirados apenas dos livros. Eles foram frequentemente escritos em inglês e depois traduzidos para a língua élfica criada por Tolkien. E o treinador de dialetos Andrew Jack estudou Tolkien e ajudou o elenco com as pronúncias. Todos os 3 filmes foram filmados em uma única fase de produção épica que durou aproximadamente 15 meses, começando em 1999. As filmagens ocorreram no país natal de Jackson, a Nova Zelândia, e estima-se que os filmes injetaram mais de $200 milhões na economia neozelandesa. Jackson começou a pré-produção em 1997, período em que ele fez o storyboard de toda a trilogia e a equipe de efeitos da Veta começou a criar os adereços e miniaturas para os filmes. Com a produção sendo tão massiva, frequentemente havia 7 unidades de câmera filmando ao mesmo tempo em diferentes locais. Jackson disse que quando recebia diários, ele frequentemente tinha 4 horas de filmagem para revisar. Originalmente, o filme abria com uma história do prólogo da Terra-média, mas era tão longo que Jackson o substituiu por um prólogo sobre os Hobbits. A New Line disse que deveria ser uma história de 2 minutos do Anel, então Jackson surgiu com o que vemos, uma enorme abertura de 7 minutos e meio. O prólogo seria narrado por Bilbo, depois Frodo, depois Gandalf. Por fim, Galadriel, Cate Blanchett, foi usada para mostrar a vida imortal dos elfos, e porque nenhum dos outros personagens estava presente durante esses eventos. A cidade dos Hobbits,
no condado foi feita um ano antes da produção para fazer parecer que era um lugar habitado, com crescimentos vegetais reais. Cerca de 28 tocas de Hobbit foram criadas e a árvore que fica acima da casa dos Baggins, Bag End, foi especialmente construída, com cada folha fixada manualmente. 2 cenários internos de Bag End foram criados. Um foi feito para os atores Hobbit, e outro 33% menor para humanos. O momento em que Gandalf bate a cabeça no teto não foi roteirizado, Ian McKellen fez de verdade, e Jackson deixou. Na festa de despedida de Bilbo, o grito que ouvimos quando os fogos de artifício explodem foi um grito real de Billy Boyd, Pippin. Ele não esperava que eles explodissem no set e reagiu a isso. Quando Bilbo deixa um anel cair no bolsão, ele gruda no chão. Esse efeito foi criado colocando ímãs fortes sobre o chão para evitar que o anel quicasse para longe. Ao filmar a cena do desembarque de Beckleberry, quando os hobbits são perseguidos por espectros do anel Nazgûl a cavalo, Elijah Wood errou o tempo de seu salto para a balsa e acabou no rio. O grito Nazgûl foi criado pelos artistas de efeitos sonoros esfregando copos de plástico de festa e depois misturando alguns outros sons de efeitos. Alguns relatos dizem que a própria voz do co-escritor Fran Walsh também foi incorporada. A cena em que os hobbits entram no pônei saltitante e vemos o quão pequenos eles são em comparação aos outros foliões foi destacada pelos figurantes andando sobre pernas de pau e usando trajes controlados remotamente. No momento em que Pippin é atingido com uma maçã após perguntar sobre o segundo café da manhã, foi realmente Viggo Mortensen jogando as maçãs. Billy Boyd disse mais tarde que Mortensen gostou um pouco demais para seu gosto. Nos livros, Frodo é levado para Valfenda por um elfo chamado Glorfindel, mas isso foi mudado para Arwen, que está nos livros, mas é usada com moderação. Kylie Minogue disse mais tarde que fez o teste para o papel antes de Liv Tyler ser escalada. Tyler disse que aprendeu um pouco de élfico para o papel e engrossou tanto sua voz que seu pai, Steven Tyler, pensou que ela havia sido dublada. Outro personagem élfico importante é Elrond, mestre de Valfenda. David Bowie estava interessado em interpretar o papel, mas Jackson o achou famoso demais. Em vez disso, o ator australiano Hugo Weaving foi escalado. O famoso, e com muito meme feito a partir, discurso de Boromir no Conselho de Valfenda foi escrito pouco antes das filmagens. Como tal, Sean Bean leu de uma folha de papel em seu colo, tendo-o recebido apenas na noite anterior às filmagens. Para criar o momento em que Bilbo parece ser possuído pelo anel, um boneco de borracha foi criado com base apenas no de Yanol, mas desfigurado para parecer assustador. Isso foi então composto digitalmente sobre o rosto de Ol na pós-produção. O momento em que Frodo olha no espelho de Galadriel e vê o condado queimando é uma referência à devastação do condado, um dos capítulos finais de O Retorno do Rei, de Tolkien, onde os hobbits retornam para casa e encontram o condado quase destruído por Saruman. Os designs das minas de Moriá foram influenciados pelo artista veneziano Giovanni Battista Piranesi e pelo artista holandês M.C. Escher. E o rugido do troll da caverna é uma combinação de uma morsa, um tigre e um cavalo. Ao filmar a cena do Balrog, Ian McKellen estava focando em uma bola de ping-pong verde na frente de seu rosto. E o momento em que a escada desaba não estava no roteiro, foi criado no set e na pós-produção. As aparições de Sauron como o olho enorme no topo da torre de Barad-dûr foram criadas para o filme. Sauron nunca aparece diretamente nos livros. E, nos livros, é dito que ele é da mesma raça de Gandalf. Nos livros, o ataque dos orcs resultando na morte de Boromir acontece no início de As Duas Torres. Jackson decidiu que funcionava melhor como um clímax para o primeiro filme. A cena da batalha foi filmada durante uma onda de calor e alguns atores como Uruk-hai desmaiaram de exaustão. Lurtz, o Uruk-hai principal, não está nos livros. Ele foi interpretado por Lawrence Macquarie, que passaria 11 horas se maquiando antes das filmagens. Macquarie deveria jogar a faca para longe de Mortensen, não diretamente nele, e Aragorn desviando dela era real. Filmando o momento em que Sam entra no rio atrás de Frodo, Sean Astin cortou o pé em um caco de vidro e teve que ser levado ao hospital de helicóptero para levar pontos. Ele disse que Elijah Wood apenas disse "Isso é muito sangue".
O orçamento de produção de A Sociedade do Anel foi de aproximadamente 93 milhões de dólares, dos 300 milhões de dólares totais da trilogia. O primeiro filme sozinho arrecadou 880 milhões de dólares nas bilheterias, então a New Line já estava no lucro com 2 filmes por vir. O filme também recebeu 3 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor. E ganhou 4, por melhor cinematografia, melhor maquiagem, melhor trilha sonora original e melhores efeitos visuais. Finalmente, o enorme cenário de Hobbiton criado para o filme não foi destruído após o término da produção. Ele foi reconstruído em uma fazenda familiar na Nova Zelândia e ainda está lá como atração turística.